Veio Bruno, Senhor, o Senhor tem forjado o caráter dele, Deus, como homem temente e temente a Ti, Senhor. Usa ele, como sempre usa, Senhor, com benevolência, com sabedoria, revelação, discernimento, entendimento. Que a Tua palavra, Pai, seja liberada através dos lábios dele para a planada da igreja. Usa ele com inteligência, Senhor, como ele já tem, Senhor. Eu agora amarro todo demônio morfético da sono, todo espírito roubador da palavra, para ser retirado agora, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Deixa eu ver a Paz, irmãos, boa noite. Vamos, falar um pouquinho da palavra do Senhor. O Senhor já estava falando comigo durante a semana, né? Mas como eu ia pregar só a semana que vem, eu estava bem tranquilo, sossegado, só o Senhor falava uma coisinha, eu guardava para mim, o Senhor falava outra coisinha e guardava para mim. E aí eu queria falar sobre três personagens, personagem não, né? Três pessoas da Bíblia, né? Que é Moisés, Gideão e Davi, né? São histórias bem conhecidas, né? E eu vou tentar ser um pouquinho mais breve. E aqui fala, né, que o Senhor chamou os três, né? O Senhor chamou os três, cada um para fazer uma coisa, né? Um foi para libertar o povo da escravidão, o outro foi para libertar o povo de uma perseguição, né, que ele sofria, e o outro foi para governar, né, toda a nação. E eu queria só dar uma lidinha aqui na história de Moisés, né? Quando Deus chama Moisés, né? E aí aqui fala, ora, Moisés estava apacentando um rebanho de Jetro. Êxodo 3, do 1 ao 12, Giba. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian. E ele conduziu o rebanho para trás do deserto e chegou ao monte de Deus, até o Horebe. E o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E ele olhou, eis que a sarça queimava com fogo, e a sarça não era consumida. E Moisés disse, eu vou virar agora de lado, e verei essa grande visão, porque a sarça não queimava. E quando o Senhor viu que ele se virara para ver, Deus o chamou no meio da sarça, disse, Moisés, Moisés. E ele disse, aqui estou. E aí o Senhor disse, não te aproximes até aqui. Tire as tuas sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Além disso, ele disse, eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Moisés escondeu a tua face, pois estava com medo de olhar para Deus. E o Senhor disse, certamente vi a aflição do teu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus capatazes, pois eu conheço e sei os seus sofrimentos. E eu desci para libertá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los sair daquela terra para uma terra boa, grande, para uma terra que emana leite e mel, para o lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus e dos heveus e dos jubezeus. Agora, portanto, eis que o clamor dos teus filhos de Israel vindo até mim, eu também vi a opressão que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei ao faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E Moisés disse a Deus, quem sou eu para que vá a faraó, para que tire os filhos de Israel do Egito? E ele disse, certamente estarei contigo, eis que terá um sinal para ti, ideia que eu te enviei. Quando tiveres tirado o povo do Egito, só servirás a Deus, servirás a Deus sobre este monte. Amém, irmãos? E aqui a história de Moisés é muito conhecida, né? Não preciso nem ficar muito explicando. Mas é que nem a gente fala, Moisés ele foi chamado para libertar o povo, né? E quando eu acho engraçado, né? Quando Deus chama
As pessoas muitas vezes elas ficam assim, não, Deus, mas agora, não sei o quê. Moisés, ele tinha fugido do Egito, né? Estava constituindo uma família, estava vivendo uma vida tranquila. Eu creio nisso, né? Mas o Senhor chamou ele para libertar o povo, né? E aí ele só estava lá porque ele já tinha feito um ato, né? De proteger um irmão dele hebreu. Porque ele viu um hebreu sendo espancado, ele pegou, olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém, falou, o quê? Eu vou dar um jeito nesse cara, filho, não vai ficar batendo meus irmãos. O que ele fez? Matou o cara. Aí ele falou, agora eu vou ter que fugir, né? Que depois que descobriu, eu vou ter que fugir. Então ele só estava lá porque ele já tinha cometido um erro, né? E fugiu. Mas Deus, ele conhecia o coração de Moisés. Eu acho que ele viu a intenção realmente de que Moisés já queria cuidar do povo dele desde aquela época. E aí Deus escolheu Moisés para libertar o povo, né? E aí Moisés fala, né? Ah, mas Deus, justo eu não tenho uma boa comunicação, eu não sei falar, eu gaguejo, né? Alguns falavam que ele gaguejava, mas na palavra aqui na minha Bíblia diz que ele tinha a fala lenta, a língua lenta, né? E aí é que nem fala, né? Muitas vezes a gente fica assim, né? Nossa, mas a gente não sabe falar, a gente não sei o que falar, eu não tenho uma boa comunicação. Mas se o Senhor escolheu, ele sabe de todas as coisas, né? E tanto que aí ele falou assim, eu não sou capaz, né? Eu não consigo falar. Aí ele falou assim, não, mas eu escolhi você. Você tem um irmão que ele pode ser seu porta-voz, mas eu escolhi você. É você que tem que fazer, né? E aqui fala, né, que Moisés ele tinha a responsabilidade de guiar o povo, né, para sair do deserto. Tanto que Arão muitas vezes não fazia nada sem autorização de Moisés. Quem fazia as maravilhas e os sinais de Deus era Moisés. Ele que realizava quase todas, né? E eu creio que isso ele conseguiu completar certinho aquilo que o Senhor queria que ele fizesse, né? Porque muitas vezes a gente olha para as circunstâncias e fala assim, pô, mas o povo também não ajuda, né? Mas ele conseguiu, né, realizar a boa obra que o Senhor colocou na mão deles, né? E Gideão, pelo outro lado, né? Gideão ele foi chamado para libertar o povo, né, de uma perseguição. Aí eu estava lendo um pouquinho antes, né? Todas as vezes que eles plantavam, eles aravam a terra, eles tinham trabalho, eles tinham que fazer tudo isso, vinha os medianitas, né? E destruía todas as plantações, deixava eles na miséria. Eles não tinham nem o que comer, né? E sem contar que também que eles não tinham nem o rebanho, né? Porque o rebanho eles levavam, né? Eles não queriam saber. O rebanho eles levavam e deixavam as plantações todas destruídas. Aí sobrava o quê? Sobrava migalha para o povo, né? E aqui em Juízes, Giba, número 6, do versículo 11, do 11 acho que até o 16. E veio ali um anjo do Senhor e assentou debaixo de um carvalho que fica em Ofra, que pertencia a Joás e a Abiesitra, e o seu filho, Gideão. Gideão debulhava o trigo no lagar, para escondê-lo dos medianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor está contigo, homem poderoso e valente. Gideão disse: Ó meu Senhor, se o Senhor está conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? Onde estão todos os milagres os quais os nossos pais nos contaram, dizendo: O Senhor nos fez subir do Egito, agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas? E o Senhor olhou para ele e disse: Vai neste poder, e tu salvarás Israel da mão dos medianitas. Não te enviei eu? E ele disse: Ó Senhor, como salvarei Israel? Eis que a minha família é pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: Certamente estarei contigo, e eu te fa... e tu ferirás os medianitas como a um homem, né? E aqui na história de Gideão também é muito interessante, né? Porque eles sofriam por quê? Porque
Depois de tudo que aconteceu, eles sabiam da história, eles conheciam a história, mesmo assim eles começaram a cultuar Baal, o outro Deus. E Deus falou, né? Deus deu os mandamentos, não cultuará outro Deus, somente o teu Deus. Mas o povo conseguia constantemente errar, né? E eu acho engraçado, né? Porque Gideão, se você parar para pensar na história, Gideão ele já estava debulhando o trigo no lagar. O lagar é aquele de pisotear o vinho, né? É um baldezinho pequeno, gente. E aí eu fui ver como que debulhava o trigo, meu. Os caras pegavam uma eira grandona, ficavam batendo pro grão cair, né? E eu falei assim, nossa, meu, como que é diferente, né? O cara teve um trabalho enorme para fazer uma coisa escondida para ter o que sobreviver. E ele já estava fazendo aquilo porque ele morria de medo dos medianitas, né? Porque eles tinham um exército maior, eles tinham milhares de camelos, eles vinham todos os anos, destruíam as lavouras, levavam os rebanhos. E, querendo ou não, ele, como ser humano, tinha medo. Aí o Senhor falou para ele que ele ia derrotar. E eu falei assim: nossa, imagina uma situação dessa nas nossas vidas, né? E Gideão, né, ele não se considerava, né, a altura de fazer isso, né, que o Senhor estava ordenando para ele, né? Tanto que ele falava assim, né, que ele não era nem capaz, né? Aqui diz, eu não sou nem capaz de fazer isso. Mas o Senhor colocou isso na mão dele, né? Porque o Senhor já conhecia ele, né? Lógico que ele fez umas provinhas, umas poucas provas com Deus, fez. Mas no final das contas deu tudo certo. E o que eu acho mais interessante, Gideão, ele liderou um exército, e o exército conseguiu liderar o povo dele, né? Mas aí o exército, ele já ia lutar contra uma grande nação. Ele convocou todo mundo. E aí quando chegou lá, o Senhor falou: "Não é todo mundo que vai guerrear não". Aí ele falou assim: "Então quem vai?" Ele falou: "Quem tiver com medo pode mandar embora". Daí já foi um terço. Daí já foi uma leva de gente embora, já ficou com um pouquinho. Aí ele falou: tá pouco, mas eu acho que ainda dá, né? Se o senhor dá conosco, vamos lá. E que o senhor fez? Falou assim: não, mas não é tudo isso ainda não, calma aí. Porque vocês não vão ter a glória dos homens, não. Vocês vão ver a minha mão, né? A favor de vocês. O que aconteceu? Foi lá e falou assim: manda todo mundo beber água. Aí ele deu dois tipos, que agora fugiu da mente. Mas daí foi mais a metade embora, ficou só com 300, contra um exército enorme. E o Senhor fez acontecer. Uma probabilidade assim, totalmente desumana para a gente olhar assim, falar assim, como que um exército pequeno desse vai combater um exército que todo ano vinha e fazia algazarra na cara do povo? Mas o Senhor fez. Porque o Senhor ele é poderoso e o Senhor escolhe as pessoas. É assim, muitas vezes as pessoas elas não se consideram, mas o Senhor escolhe. E a escolha do Senhor é uma escolha perfeita, né? Se ele escolheu Gideão para fazer isso, é que ele acreditava no potencial de Gideão, né? E Davi também, né? Davi também é outra história que todo mundo conhece, mas o Senhor falou muito comigo essa semana sobre esses três nomes, né? Giba, eu vou ler 1 Samuel 16, que é um contexto grande, né? E o Senhor disse a Samuel: por quanto tempo lamentarás por Saul, ao veres que eu rejeitei o seu reinado sobre Israel? Enche o teu chifre de azeite e vai. Eu te enviarei a Jessé, o Beliemita, pois providenciarei um rei novo entre os seus filhos. E Samuel disse: como poderei ir? Se Saul ouvir isto, ele me matará. E o Senhor disse: toma contigo uma novilha, e diz: vim para sacrificar o Senhor. E chama Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que haverás de fazer. E tu ungirás para mim aquele que eu indicar. Samuel fez aquilo que o Senhor falou. Veio a Belém, e os anciões do vilarejo tremeram com a sua chegada, e disseram: vens tu em pacificamente? Ele disse: pacificamente vim para sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E ele sacrificou Jessé e seus filhos e os chamou para o sacrifício. Santificou Jessé e seus filhos e os chamou para o sacrifício. Esse sucedeu que quando eles chegaram, ele olhou para Eliabe e disse: certamente o ungido do Senhor está diante dele.
Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a aparência, e nem para a altura, e nem para a estatura, porque eu o recusei, pois o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então Jessé chama o Abinadab e vê-lo passar diante de Samuel. E ele disse: nem este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samar. E ele disse: nem este escolheu o Senhor. Assim Jessé fez passar com que os 7 dos seus filhos passassem diante de Samuel. E Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Samuel disse a Jessé: então aqui todos os seus filhos? E ele disse: resta mais um, o jovem. Eis que ele cuida das ovelhas. E Samuel disse a Jessé: mandai trazê-lo, pois não nos assentaremos até que aqui ele venha. E ele mandou buscá-lo. E trouxeram para dentro. Ora, ele era ruivo e ao mesmo tempo de formosa aparência e agradável de se olhar. E o Senhor disse: levanta-te e unge, pois este é ele. Então Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi naquele dia em diante. Então Samuel se levantou e foi para Ramá, né? Como eu falo, aqui Davi foi escolhido para ser rei, né? Não foi só para libertar o povo, né? Ou para comandar. Ele foi ungido para virar rei, né? E mais uma vez, né? Quando Deus mandou Samuel ir lá ungir, foi lá, olhou todos os filhos, não eram os filhos escolhidos, porque Deus não vê só a aparência, né? Aí o que acontece? Ele estava cuidando do quê? Do rebanho de novo. Porque o rebanho, querendo ou não, era um sustento. E era uma responsabilidade grande também as pessoas cuidarem do rebanho. E é que nem eu acredito que Davi ali já estava sendo treinado pelo Senhor, né? E aqui ele fala, né? Davi, ele não tinha uma boa estatura, né? Embora que aqui na palavra fala que ele tinha até uma formosura, né? Bonito de se ver aos olhos, mas o Senhor escolheu ele pelo coração, não pelas aparências físicas, né? Porque muitas vezes a gente olha aquela pessoa e fala: oh, aquele irmãozinho ali, benção, não sei o quê. Aquele irmãozinho ali faz de tudo, comparativo, não sei o quê, mas o Senhor sabe do coração dele. Muitas vezes a gente compara as pessoas, ou a gente tem um pré-julgamento da pessoa pela aparência, porque ela se comporta diante de você, né? Mas pelo coração da pessoa, pelo que realmente ela faz quando ninguém está vendo, essa é uma coisa que só o Senhor conhece, né? Tanto que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, né? Ele errou, ele pecou, ele fez um monte de atrapalhado, fez. Mas quem aqui não faz? Todo mundo faz, né? Mas ele tinha um coração segundo o coração do Senhor, né? E é que nem eu falo, e Davi, ele sofreu muito no processo para se tornar rei. A vida dele não foi fácil. Todo mundo fala: Davi, o rei e tal, não sei o que. Mas você imagina passar pelo processo que ele passou, sabendo que ele era ungido a rei, passar por tudo que ele passou, respeitando, né, as leis do Senhor, fazendo tudo aquilo, sendo perseguido e não sei o que, mas ele sempre teve a fé, sempre se manteve ali firme no propósito dele. Ele sabia qual era o final dele, qual era o alvo que ele tinha que alcançar, aquilo que ele queria alcançar. Nada fez ele se desviar do caminho, né? Até chegar rei, né? Depois ele deu uma escapadinha, mas Deus perdoou ele, né? E aqui, né, eu fiquei pensando muito sobre essas 3 histórias, né? Que Deus primeiro chamou para libertar, depois Deus chamou ele para tirar, né, de uma perseguição, né, livrar de uma perseguição. Depois ele chamou um para governar. O Senhor, ele faz todas as coisas. E muitas vezes, né, ele escolhe a gente, né? E a gente é que nem, cada vez a gente escolhe um, né? Ou a gente não tem a boa fala, a gente não sabe se comunicar, ou a gente se sente incapaz, tem medo do que possa acontecer, né? E muitas vezes, quando a gente aceita, né? Ou quando a gente entende aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, a perseguição começa sobre as nossas vidas, né? E tudo isso é um processo do Senhor. Eu creio nisso, né? Porque é que nem eu falo, Moisés, ele morria, ele tinha dificuldade de falar.
Mesmo assim, ele libertou o povo. Mesmo assim, ele conduziu o povo durante 40 anos no deserto, conduziu durante todo o tempo que eles ficaram no Egito ali, sobre as pragas, isso e aquilo, ele continuou. Gideão também, ele achava que era incapaz de libertar o povo, mas o Senhor ajudou ele. Porque muitas vezes ele falava assim, mas eu tenho medo. Você imagina um cara com medo, ser responsável para liderar um exército. Eu nunca passei por guerra e nunca vi nenhuma luta na minha frente assim. Mas eu fico imaginando, você imagina um cara que ele tem medo, tinha medo no começo, né? Sabendo que ia. Ele fala, beleza, vamos pra guerra. O senhor tá conosco, beleza. Olhando, tem 30 mil pessoas. Tá bom, tá bom. Daqui a pouco os 30 mil foi diminuindo. Daqui a pouco ele olha e fala assim, senhor, só tem isso? E o senhor fala, é só isso. Porque a glória vai ser para mim, não vai ser para o homem. Então é para mim, né? E Davi é que nem eu falo. Davi, ele é uma coisa que é assim, eu fico imaginando, né? Quando Samuel chegou na casa de Jessé, falou assim, ó, chama todos os seus filhos reunidos aqui. Chamaram todo mundo, menos Davi. Chamaram todo mundo, menos Davi. Aí eu falo, quantas vezes nas nossas vidas, assim, a gente vive no meio da família nossa e todo mundo é lembrado e a gente é esquecido? Isso acontece com a gente. E é que nem eu falo, e Davi, ele não ficou mimizento por isso, né? Ele não ficou, porque ninguém me chamou no começo, não sei o quê. E também não se vangloriou por causa disso dos irmãos, né? Vocês não me chamaram, o Senhor me escolheu. Não, ele continuou humilde, né? Continuou com aquele coração dele que ele sempre teve, né? E tanto, né? Que é que nem a gente fala, ele foi ali desconsiderado pela família dele no começo, mas o Senhor considerou ele e tornou ele rei. E ele governou Israel, né? E aqui, só para terminar aqui, eu queria ler só mais uma passagem, Giba. Tá em João 15. Eu queria ler o capítulo inteiro, que eu acho esse capítulo muito bonito. Não, é 15 do 13 ao 17. Que aqui é a passagem que Jesus fala que ele é a videira verdadeira. Eu acho essa palavra muito bonita. Eu sempre tive uma paixão por videira, muito antes de conhecer essa passagem aqui, eu sempre achei bonito. Eu sempre falei, quando eu tiver uma casa com quintal, eu vou ter uma videira. Eu sempre tive essa visão e eu sempre achei muito bonito. Só não entendi o porquê. Depois eu entendi. E aqui diz, ninguém tem maior amor do que este, de algum homem que entregar a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, e se fizerdes o que eu vos mando, eu já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu tenho vos chamado de amigos, porque todas as coisas que eu ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu que os escolhi vós. E vos designei para que ides e dei frutos, para que de vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedires ao meu Pai em meu nome, ele vos dê. Estas coisas vos mando, que vos ameis uns aos outros, né? Essa passagem aqui inteira é muito linda, né? Mas aqui eu fico assim impressionado. Não foi a gente que escolheu ele, né? A gente fala, eu escolhi para a igreja. Não. A gente aceitou o chamado que o Senhor tem nas nossas vidas. É diferente. Porque ele nos escolheu desde o ventre das nossas mães. Porque muitas vezes a gente pode fugir, a gente pode correr. Eu falo por conta própria, porque eu nunca tive experiência de ir em outras religiões. Assim, eu sempre fui evangélico, minha avó sempre levava a gente para a igreja, a minha mãe sempre foi, no tempo que ela desviou também. Então, eu nunca fui de conhecer as outras religiões. Muitas vezes eu ia obrigado pela minha avó, eu ia. Eu ia porque eu ganhava bala, eu ia. Não vou ser hipócrita de falar que não. Mas é assim, o Senhor já me escolheu desde aquela época. E muitas vezes eu olho aqui esses três personagens aqui e eu me vejo neles. É assim, quando eu comecei a vir para a igreja, todo mundo falava, faz isso, faz aquilo. Eu tinha um pavor, e ainda tenho um pavor de vir pregar aqui em cima. Eu vou falar, vou ser bem sincero.
ter que falar na frente das pessoas e as pessoas olhando para mim me trava. Mas, porque nem eu falo, se Moisés conseguiu, né? Se o Senhor ele é o que nos capacita, ele tem tirado esse medo, ele tem tirado essa dificuldade. Eu creio que a gente vai evoluindo. E muitas vezes também acontecem situações na minha vida, eu também sou que nem Gideão. Eu tenho medo, eu não vou. Eu tenho medo de muitas coisas. Primeiramente, abate o medo, eu venho, fico preocupado, fico pensativo, sabe, me muda a aparência, mas é assim. Depois eu paro, penso, eu falo, não, mas o Senhor está comigo, o Senhor vai cuidar de todas as situações. Eu não preciso me desesperar, Ele conhece. E essa história de Davi aqui, ele toca muito comigo, porque eu também já fui esquecido pela minha família, sabe? E quando eu comecei a me desviar e não ir para a igreja com a minha avó, a minha família fala, esse daí vai ser só mais um bandidinho. Esse aí não vai ser nada da vida, tal, não sei o quê. Mas Deus sabe o que faz das coisas, né? Graças a Deus, na parte da família do meu pai, que eu fui, que realmente isso aconteceu comigo, não é querendo se orgulhar, não, mas o Senhor, ele trabalhou na minha vida, eu deixei o Senhor trabalhar. Eu acho que eu sou o que tem a vida mais, vamos dizer assim, próspera e mais correta diante do Senhor, da família do meu pai. E eu olho isso assim, não com muita alegria, mas eu olho com um pouquinho de tristeza. Eu falo, pô, é uma família inteira que tinha tudo para dar certo, e eu olho aquela situação e eu vejo tudo dando errado. Eu falo, Senhor, cuida lá, porque são teus filhos, não são meus parentes, são teus filhos primeiro. Então, que o Senhor possa cuidar, né? E isso é uma coisa que toca muito em mim, né? Eu falo isso muito para os jovens. Você acha que eu queria ter entrado na igreja? Eu não queria. Quando a Tawana vinha para a igreja, eu ficava em casa. A desculpa era cuidar do irmão mais novo, cuidar da filha. A desculpa era essa, porque eu passei a minha infância inteira na igreja. Mas eu nunca tive um encontro verdadeiro com Deus. Aí, a partir do momento que aconteceu uma situação difícil na vida, eu comecei a acompanhar a Tawana, comecei a acompanhar a minha mãe para a igreja. E aí Deus foi tratando, Deus foi mudando. E eu aqui, lá embaixo, o pastor falava comigo, eu falava, isso aí foi a Tawana, minha mãe, que falou. Até um dia que o Senhor revelou uma coisa que só eu sabia. Aí ali me quebrou. Aí eu falei, então, se o Senhor olha para mim naquilo que eu faço de secreto, e o Senhor está me cuidando, e o Senhor sabe o que está acontecendo, então eu não tenho como mais fugir do Senhor. O Senhor controla a minha vida, então, daqui para frente. E desde então estamos aí, lutando, cambaleando, dando uma volta aqui, uma volta ali, mas o Senhor está sempre conduzindo as nossas vidas e nos ajudando, né? E eu creio muito, né, que como eu já falei e vou repetir, não foi a gente que escolhe ele, é ele que nos escolheu. Só basta a gente realmente reconhecer, se quebrantar e falar assim, Deus, eis-me aqui. Porque a gente é um vaso, Deus vai nos usar como quer. Eu nunca imaginei que estaria pregando, já estou pregando quase todo mês. Aleluia. Amém, irmãos? O Senhor me trouxe até aqui e eu agradeço, né, a minha oportunidade de hoje. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Jesus é Aleluia. Amém, amado? Eu vejo também o Bruno, quando eu me converti, a pastora Lenda, eu ficava trancado numa sala só gravando as pregações, viu? Aquela fita cassete, acabava, já tinha que dar a volta, mas eu estava lá. E hoje o privilégio é maior, né? Naquela minha época foi 5 anos para abrir o culto. 5 anos ali na forja mesmo, mas também era sempre retrucando, né? Mas, assim, Deus, ele junta as pedras no lugar certo, na hora certa, né? E a gente vê o crescimento, e eu entendo pelos 27 anos de evangelho que vai fazer agora, engateando, e eu estou feliz que é da quinta-feira que vem, às vezes é meio corrido, porque eu tenho que pegar Castelo, então é um trânsito. Eu demoro mais a sair da minha casa até pegar Castelo do que a Castelo inteiro, porque é muito farol, é muito carro. Mas eu fico alegre e feliz, está até vendo com o Gigo ali, que você vê, quando é escolhido desde pequeno, a gente às vezes tenta correr, né? Mas Deus, ele é fiel. E eu fico alegre porque eu creio que ainda muitos obreiros aqui vão crescer, aqueles que verdadeiramente gostam de fazer a obra do Senhor.
Porque tem uns que a palavra sobe a cabeça, é muito perigoso quando a palavra sobe a cabeça. Mas quando nós temos verdadeiramente, né, pastora, amor à obra, nós não podemos olhar a distância, nós não podemos olhar as circunstâncias, nós não podemos olhar o tempo, porque hoje tem muito crente açúcar, derrete fácil. E hoje os tempos que estão vindo não vai ser para qualquer cristão. É para aqueles que verdadeiramente amam fazer a obra. Né? Uma coisa é você estar aqui, outra coisa é você amar estar aqui. Uma coisa é você estar, outra é permanecer. Permanecer é o mais difícil do que estar. Estar, você pode estar agora aqui, daqui a pouco você ir embora. Mas o permanecer é difícil. Não é fácil. E eu ainda estou sendo forjado, porque ainda tomo porrada. Amém? Então se coloca em pé, coloca a mão no seu coração. Estou feliz porque eu sempre digo, eu nunca perco a viagem. Porque o diabo sempre perdi a viagem, mentira do diabo, viu? Deus, ele fala com todo mundo, e eu já, nossa, eu fico impressionado, viu? Não querendo galardoar ele e massagear o ego dele, não. A gente vê o crescimento das pessoas que aplicam o coração à obra. É diferente. O zelo pela obra, o zelo pela palavra. O zelo pela obra começa na palavra, na leitura, na Bíblia, comer, mastigar, remoer a Bíblia. E aí você vê os frutos vindo. É doído? Dói. Tem momentos que dá vontade também de evaporar, viu? Por quê? Porque o diabo ele vem, mas só que já era. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, te exaltamos, Senhor. Obrigado por essa palavra que o teu servo Hebreu trouxe, Pai, para nós. Saímos daqui, Pai, agradecidos, gratos a ti, Senhor, porque o Senhor usa quem o Senhor quer, Pai. Assim como foi falado na palavra, Senhor. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, conforme o Senhor guardou nossa entrada, guarda também a nossa saída, livra-nos, ó Deus, toda bala perdida, todo sequestro, todo roubo, Pai, todo sequestro relâmpago, Pai, que nenhuma peça venha quebrar, nenhum pneu venha furar aqueles que vieram de carro, Senhor, que ao pisarmos a planta dos nossos pés em nossos lares, que a paz de Cristo, que serve todo entendimento, possa estar em cada lar aqui representado, em nome de Jesus. Amém. E até domingo, se Deus quiser. Amém. Vão em paz. Deus abençoe todos.